esse escape, né, Pai? Senhor, ter repreendido aí todo o mal, Senhor. Que seja um estudo abençoado, meu Deus. Que as vidas que não assistirem agora ao vivo possam assistir depois também. Mas que seja feita a tua vontade, o teu querer. E que teu nome seja glorificado acima de tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos procurar ser objetivos, né? Mas eu já coloco aí na sua tela a lição dessa noite, que é a lição número 10, que tem como título A Expansão da Igreja. Tema central, nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 e o tema central é a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Glória a Deus! Já vamos aqui para o texto áureo. E o texto áureo diz, está em Atos, né, capítulo 8, versículo 4 e 5, e o texto áureo diz: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Esse é o texto áureo, e nós já vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática, a palavra... Verdade prática. Verdade prática diz: a igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites e levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes, né? Sempre aprendemos que a igreja não foi feita para ficar apenas em 4 paredes, mas para a igreja ter uma ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui para a leitura bíblica. A leitura bíblica se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1 ao 8, versículo 12 ao 15, é a leitura bíblica. Nossa irmã Lucinéia, né, apareceu aí, apesar de eu ter entrado bastante atrasado, irmã, é porque deu um problema aqui, né, mas Deus no controle, e vai ficar salvo. Os irmãos que puderem aí assistir depois, já vai ficar salvo aí em nome de Jesus. Introdução dessa lição diz: nesta semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Então Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele já tinha dado ali uma ordem para a igreja, né? Que a igreja era para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus, ele falou algo interessante. Ele falou: olha, vocês vão ficar na cidade até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Samaria, na Galiléia, né, em Jerusalém, até nos confins da terra. Então Jesus cumpriu com a parte dele. Jesus enviou o Espírito Santo, os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas aí aconteceu uma coisa interessante. A igreja, ela ficou parada, ela não agiu, ela não estava indo por todo mundo. Mesmo quando os apóstolos, né, quando os discípulos ali, 320 pessoas, né, foram cheias do Espírito Santo, mas não cumpriram, não estavam ali cumprindo ainda com o ID do Senhor. Aí Jesus, ele começou a permitir perseguições na igreja. Depois que começou a acontecer perseguições, mortes e perseguições, aí a igreja começou a se movimentar. O que nós aprendemos com isso? Muitas vezes Deus, ele vai permitir algum incômodo nas nossas vidas para que nós possamos fazer o ID, a vontade dele. Amém? Às vezes ele vai nos tirar da zona de conforto, irmãos. Glória a Deus. Dito isso, nós já vamos aqui para o tópico 1. E o tópico 1 diz: a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada. Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes não significa que eles também não foram perseguidos. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida.
Suzane, né? Está aí também. Os irmãos que puderem assistir agora ou depois, né? Vai ficar salvo aí, porque deu problema. Nosso irmão Jesuíno tá aí também, né? Deu problema, mas eu preferi, irmãos, gravar logo hoje, né? Porque é o dia certo. Mas aí fica salvo, aí não vai ter problema nenhum mais não. Glória a Deus. Então olha só, irmãos. Mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou. E ela também continuou forte e unida. As perseguições, as tribulações, os problemas que nós enfrentamos como igreja, irmãos, não pode fazer com que nós nos desorganizemos, não pode fazer com que a gente fique desunido, não. Nós temos que continuar uma igreja forte e unida, apesar das perseguições, apesar de todas as tribulações, nós temos que continuar aí unidos na presença do Senhor. Como eu falei, às vezes Deus ele vai até permitir alguma perseguição para a gente sair da zona de conforto. Às vezes ele vai permitir algum incômodo nas nossas vidas, mas para que a gente venha, irmãos, despertar na presença dele, né? Eu separei aqui algumas palavras-chave, né? A igreja não se desorganizou. No domingo, né, nós até falamos um pouco da importância da organização, irmãos. Quanto mais organizados espiritualmente nós estivermos, mais vai ser fácil ali, irmãos, nós conseguirmos ali entender o propósito de Deus, conseguirmos alcançar as nossas bênçãos e alcançar também o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quanto mais organizados espiritualmente, todas as áreas das nossas vidas também vão ser colocadas no lugar. Porque o nosso Deus é um Deus de organização. É um Deus organizado. A Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, ou seja, estava tudo desorganizado, estava tudo bagunçado, até que Deus chegou e falou: haja luz, haja luminares, haja animais, haja plantas, haja isso, haja aquilo. Ou seja, Deus ele colocou em ordem o caos. Deus ele organizou todas as coisas. Depois que Deus organizou a terra ficou ali linda de se viver, né? É assim nas nossas vidas também. Depois que Deus ele organiza as nossas vidas, nos ajuda a nos organizarmos espiritualmente, tudo vai se encaixando e tudo vai indo para o lugar certo também nas nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria frisar aqui. E nós já vamos aqui para o segundo ponto, que diz: a igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra kofetos é uma palavra bem difícil, né? Em grego. Traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Então muitas vezes vai vir também nas nossas vidas, irmãos, choro, lamentação e luto nas nossas vidas também. Mas isso não pode nos parar. Eu já vou aqui para o ponto 3 para os irmãos entenderem o negócio. Olha o que diz aqui: mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele. Semana passada nós falamos da morte de Estevão, né? Então nós estamos falando aqui como se fosse a continuação, né, do que nós falamos semana passada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Por mais que nós enfrentamos também situações difíceis nessa terra, por mais que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar tristezas nessa terra também, nós só não podemos nos desesperar. Glória a Deus, porque Deus ele está conosco. Quero trazer aqui o primeiro versículo. Vixe, acho que os versículos... Não sei se os versículos... Deixa eu ver aqui. Tomara que não tenha apagado. Apagou não. Vou trazer aqui o primeiro versículo, irmãos. E o primeiro está aqui em 1 Coríntios... Não é isso não. Vamos aqui... Ah, sim, está na Bíblia. Eu vou ter que abrir a Bíblia aqui. Vou ter que abrir a Bíblia, porque quando eu comecei a live de novo aqui, né? Tudo bagunçou... É como eu falei, né? Apesar das lutas, nós não podemos desistir. Irmãos, e hoje foi uma luta, viu? Hoje foi uma luta para mim estar aqui hoje, né? Para começar a live. Aliás, eu já estava aqui desde cedo, arrumando tudo. Mas para começar essa live, irmãos,
Para começar essa live foi uma luta, viu? Foi uma batalha espiritual, mas nós estamos aqui e a live vai ficar salva em nome de Jesus Cristo. Então olha só, estamos falando aqui de que a igreja estava triste, mas ela não estava desesperada. E aí eu já quero trazer aqui o primeiro versículo para os irmãos. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre essa questão de estar triste, mas não desesperado. Olha só. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Glória a Deus, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Então já vou dar um testemunho aqui pessoal, né? Baseado aqui nesse texto. O que acontece, né? Com esse problema que deu hoje, eu estou aqui, né? Estou sentindo falta dos irmãos, sentindo falta da igreja, né? Mas não foi culpa aí dos irmãos, né? Deu um problema aqui. Mas é o que diz, não podemos parar. Podemos até nos entristecer, mas não podemos nos desesperar. A igreja ali começou a perder os irmãos em Cristo. Perderam Estevão, perderam também Filipe, Pedro foi preso, a igreja começou a sofrer, mas isso não fez com que a igreja parasse. Pelo contrário, a igreja ela avançou cada vez mais. Nem sempre as coisas vão sair da maneira que nós queremos, mas isso não pode nos parar. Isso tem que servir sim de motivação para nós continuarmos. Hoje, quando deu problema aqui, irmão, fiquei chateado, tentei de todo jeito. Pensei, amanhã eu vou gravar. Mas não desisti. Persisti e estou aqui cumprindo com a minha parte, cumprindo com a missão, né, que Deus nos deu. E é Deus que vai fazer a obra através desse estudo também, em nome de Jesus Cristo, irmãos. Porque não podemos desistir. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui avançar. E nós vamos aqui para tópico 2. A igreja que evangeliza. Evangelização centrada na palavra. Em Atos 8, versículo 4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A igreja primitiva operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito e estar centrados na Bíblia. É aquilo que nós sempre aprendemos, né? A evangelização ela é centrada na palavra de Deus. Nós temos que anunciar a palavra. O apóstolo Paulo falou ali para Timóteo, né? Pregue a palavra. A mensagem, irmão, centrada na palavra é que traz conversões, milagres e libertações. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Mateus. Deixa eu voltar aqui, né? Mateus, capítulo 22, versículo 29. Olha o que a palavra diz. Jesus, deixa eu dar pausa aqui, né? Mateus 22, versículo 29. Olha o que a palavra diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ou seja, a palavra, né, a mensagem, o evangelho tem que ser centrada na palavra, nas Escrituras. E quando o evangelho é centrado na palavra, aí que acontece as conversões, as libertações, as curas e os milagres. Então Jesus ele disse isso, ó, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, se a gente não conhecer as Escrituras, fatalmente, nós não vamos conhecer também o poder de Deus nas nossas vidas. O poder de Deus só se manifesta nas nossas vidas através da palavra dele, irmãos. Por isso a importância, né? Às vezes as pessoas levam o evangelho para um lado tão místico, né? Misticismo, ali para rituais, e não precisa, irmãos. Nós só precisamos crer na palavra. Nós só precisamos crer no poder da palavra e Deus ele vai fazer um milagre
nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Todos que creram na palavra de Deus, né, e se achegaram até Jesus, experimentaram do poder de Deus também. Antes as pessoas só ouviam falar de Jesus. Antes as pessoas ainda não tinham nem o Novo Testamento, né? No tempo ali que Jesus estava nessa terra, nem tinha o Novo Testamento ainda. As pessoas só ouviam falar em Jesus. Mas só de ouvir falar e crer, elas já recebiam o milagre. Agora imagine nós, que além de ouvirmos falar, ainda temos acesso à Bíblia fechada, né? A Bíblia completa, irmãos. Podemos experimentar milagres e poder de Deus muito mais ainda, né? Nas nossas vidas. Glória a Deus. Dito isso, podemos aqui avançar para o ponto 2. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos. Nossa irmã Natália entrou aí, né, irmã Natália? Começamos tarde, irmã, mas começamos, né? Vamos deixar aí salvos. Todos os irmãos que puderem assistir depois aí, é uma bênção do Senhor. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Portanto, não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito e na força da palavra. Deus abençoe Micael, né? Deus abençoe Larissa, em nome de Jesus. Hoje eu tô sentindo falta dos irmãos, né? Mas, como eu disse, foi um imprevisto, mas mesmo assim vamos cumprir a nossa missão em nome de Jesus. Então, irmãos, 2 coisas que eu destaquei aqui. A palavra, como nós sempre aprendemos, tem que estar centrada em Jesus, não no homem. É claro que Deus ele usa os pregadores, os pastores, para falar aos nossos corações também, mas a palavra tem que ter Jesus no centro, não o homem no centro. Não pode ser aquela palavra apenas para agradar os nossos corações, não pode ser aquela palavra apenas para massagear o nosso ego, não. A palavra tem que ser centrada em Jesus, centrada na cruz, na palavra da salvação, falar do arrependimento, falar do pecado, falar da obra de Cristo que foi feita por todos nós. Então sempre é Jesus no centro. Aqui falou também que nós temos que ter cuidado com as estratégias humanas. Às vezes a igreja ali no intuito, né, de encher de gente, de ter muitos membros, muitos congregantes, muitas vezes a igreja, as lideranças, podem correr o risco de se apoiar em estratégias humanas. Muitas vezes campanhas de bênçãos, campanhas de milagres, irmãos, apenas para atrair pessoas. Mas nós temos que atrair as pessoas para a palavra. Nós temos que atrair as pessoas para Cristo. Nós temos que atrair as pessoas para a palavra da salvação. Não apenas ficar prometendo bênçãos e bênçãos e bênçãos, sem falar da obra da redenção, sem falar da obra do arrependimento, irmãos. Então Jesus, ele sempre é e tem que ser o centro da palavra, o centro da pregação, o centro do evangelho. O centro das nossas vidas, o centro da nossa família, sempre é Jesus no centro. Amém? Não podemos mudar isso e usar estratégias humanas. Tem algo que muitas vezes as lideranças podem usar, que se chama entretenimento. E o que é o entretenimento? Entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Muitas vezes querer usar técnicas humanas, chamar ali grandes pregadores, grandes cantores, e muitas vezes transformar a igreja como se fosse ali um evento de distração, um evento que muitas vezes ele vai mexer com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas às vezes não vai provocar uma verdadeira conversão. Então é melhor que as pessoas sejam firmadas na palavra do que em distrações, entretenimento, estratégias humanas. Porque se a gente usar o entretenimento para alimentar a igreja, nós nunca vamos poder parar de alimentar a igreja com entretenimento. Porque se nós alimentarmos a igreja com entretenimento, vai ter que ser isso que nós vamos ter que continuar alimentando a igreja. Porque o dia que a gente parar de dar entretenimento, as pessoas vão embora.
Mas se a gente alimentar a igreja com a palavra, pode acontecer o que for, mas as pessoas não vão, irmãos, se dispersar, porque vão estar firmadas não em estratégias humanas, mas vão estar firmadas na palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então temos que alimentar a igreja com a palavra para que a igreja não se disperse. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu pulei algum aqui. Não. Agora vamos para o tópico 3. Tópico 3, a igreja que dá suporte à evangelização. Deixa eu ver aqui se eu pulei algum. Não. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora de seus muros. Duas coisas aqui, a igreja dava suporte. Irmãos, nós temos que dar suporte uns aos outros. Suporte às lideranças. Suporte aos homens e mulheres de Deus que estão na obra, fazendo a obra do Senhor. A Bíblia fala que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Vamos ler aqui? Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, irmãos, vale a pena trabalhar para Deus. Que fala que nós temos que ser constantes e abundantes, sabendo que nenhum trabalho é em vão no Senhor. Mas para isso nós precisamos de suporte. O que é dar suporte? É dar sustentação, é ajudar a igreja, as lideranças, o grupo de louvor, as irmãs da oração, os irmãos obreiros e obreiras da casa do Senhor precisam de suporte, precisam de ajuda para continuar, né? Porque sozinhos nós enfraquecemos. Quanto menos nós somos, mais nós corremos o risco de enfraquecer. Mas quanto mais unidos tiverem a igreja, mais forte vai ser essa igreja também. Glória a Deus. Destaque aqui também, ó, que a igreja, esse trabalho, né, o apoio ao trabalho, era feito fora de seus muros. Como eu falei, a igreja não se limita a 4 paredes, mas aqui tem uma missão que Deus nos passou também, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, que diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide. O ide do Senhor é um mandamento de Deus. Então não é só ficar em 4 paredes. É aonde você for, você ser usado por Deus. Na família, na escola, no trabalho, na sociedade, no mundo. Jesus falou, ide por todo mundo. Jesus não disse, ide por todas as igrejas. Não. Jesus, ele disse, ide por todo mundo. Tem muitos que querem pregar só na igreja. Tem muitos que querem falar de Jesus só na igreja. Às vezes a pessoa, eu sou pregador itinerante, mas só quer pregar nas igrejas. Às vezes, quando tem a oportunidade de falar de Jesus para o próximo, não fala, né? Então temos que ter cuidado com isso, irmãos. Glória a Deus. Dito isso, podemos prosseguir. E aqui vamos falar de uma coisa interessante, importante, do ensino, do discipulado. Olha o que diz o tópico 2. A igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado da igreja. Fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito. Então aqui falou de discipulado e de ensino, né? Não é só fazer o ID. Quando nós evangelizamos, nós estamos fazendo o ID. Mas quando nós estamos no estudo bíblico desse, ou numa pregação na igreja, nós estamos discipulando. É o mandamento do Senhor também. Vamos ler aqui de novo esse versículo de Mateus 28, 19. Primeiro Jesus falou para fazer o ID, né? Portanto, ID. E fazer discípulos de todas as nações. Batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Então não é só evangelizar, é também cuidar. Quando nós evangelizamos, nós estamos ganhando almas para Jesus. Mas quando nós ensinamos, nós estamos cuidando. Evangelizar para ganhar almas, mas ensinar para cuidar. E Jesus vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus! Deus é fiel. Então vamos aqui para o terceiro tópico, para estarmos encerrando essa aula, né? Que apesar de tantos problemas, mas conseguimos trazer aqui nessa noite de hoje. Sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé e ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Então aqui, irmãos, fala do recebimento do Espírito Santo, né? Aqui não explica porque até esse momento os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, não. Mas é muito importante responder uma pergunta à luz da Bíblia. Pastor, em qual momento nós recebemos o Espírito Santo? Porque nós não podemos confundir experiências espirituais com o recebimento do Espírito Santo, não, irmãos. Nós primeiro recebemos o Espírito Santo, somos salvos, né? E depois vem experiências espirituais, né? São coisas que vêm subsequentemente. Primeiro, nós recebemos o Espírito Santo. Experiências espirituais são coisas distintas. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando isso, né, inventando da minha cabeça. Vou falar aqui baseado na palavra de Deus. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Pastor, quando que nós recebemos o Espírito Santo? Então aqui responde, ó. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então aqui responde, ó. Depois que nós ouvimos a palavra e cremos na palavra, aí nós recebemos o Espírito Santo. Então no momento que você ouviu a palavra e creu na palavra, aí você já recebe o Espírito Santo, irmãos. Quando nós cremos de verdade, quando nós ouvimos e cremos, o Espírito Santo já habita em nós. Porque é o Espírito Santo, irmãos, que produz em nós a fé, o arrependimento. Nós não somos capazes de ter essas coisas, esses dons, se não for pelo Espírito. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós ouvimos, nós cremos e nós nos decidimos por Jesus, aí nós somos selados. Selados com o Espírito Santo da promessa. É a garantia de que quando Jesus voltar, nós vamos estar para sempre com Ele também. Para nos arrebatar, né? Vamos estar para sempre com Ele, irmãos. Neste momento, nós recebemos o Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui para a conclusão. A conclusão dessa lição diz: nesta lição, vimos como o Evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro: a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há Evangelho. Amém, irmãos? Apesar de todas as dificuldades, né, que enfrentamos, essa foi a lição de hoje. Quero parabenizar quem apareceu, mesmo atrasado, quem apareceu, quem está aí, quero parabenizar, né, e agradecer também. Senti falta, né, da igreja, claro que a gente sente, né, não é tão fácil. Mas, irmãos, teve esse problema, superamos esse problema e a live está aí gravada, né, vai ficar salva e nós nunca sabemos o que Deus pode fazer através de uma live dessa. Quero esperar os irmãos aqui na próxima lição, vamos orar para que dê tudo certo, para que não dê nenhum problema. E hoje o problema que deu, na verdade, eu mexi numa função aqui, irmãos, diferente, né, e já deu esse problema todo. Então nós já descobrimos qual é o problema e em nome de Jesus não vai acontecer de novo. Lição número 11, estamos quase chegando para o final, né? E a lição número 11 vai ter como título: Uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Glória a Deus! Essa vai ser a próxima lição e eu te espero aqui em nome de Jesus. Glória a Deus! Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos,
não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos que assistiram digitem amém e graças a Deus. E não se esqueçam, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.